Muito bem, um negócio que eu respondi esses tempos atrás com uma pergunta engraçada, mas que por conta que o tempo não me permitiu, não pude dar detalhes. Isaac, o que é o latim? Quando o latim surgiu? Onde ele surgiu? Com quem ele surgiu? Bom, é tudo isso que eu vou falar aqui. Vejam, o latim, ele recebe esse nome. Muitas pessoas acham que o latim tem esse nome por conta que é do cachorro. Latim? Não. Calma. Latim surgiu em Roma. Ah, não me diga. Calma, calma. Vamos seguir a história. O latim surgiu em Roma, quando Roma não existia. Ou seja, surgiu na região de Roma. Região que hoje em italiano é o Látio, em português nós chamamos de Lácio, e em latim nós dizemos Lazio. Então, alguém que nasce naquela região é latinos. Língua latina, região do Lácio. Por isso ele recebe esse nome. E quando ele surgiu? Bom, temos que dar uns passinhos muito longos para trás. Vejam, Roma foi fundada no ano 752 ou 53 antes de Cristo. Beleza? Qual é a história da fundação de Roma? Você tinha Amúlio, que era rei do Lácio. E Amúlio teve dois netos, gêmeos, Rômulo e Remo, que ele jogou no rio para que não tomassem o trono dele. Os netos foram encontrados por um pastor, cuidou deles e, bom, aqui eu estou misturando um pouco da verdade com a ficção. Na história, terminando aqui, cuidou deles, eles cresceram, derrotaram Amúlio e, no fim das contas, fundaram Roma, depois de umas controvérsias que falo daqui a pouco. Tem a lenda que os romanos contam. Amúlio existiu, sim, mas que eles contam que Amúlio era rei do Lácio, que a filha dele teve relações com o deus Marte, então Rômulo e Remo são filhos de Marte, o deus da guerra. E aí eles foram encontrados por uma loba depois do rio, a loba levou eles até o pastor e assim por diante. A história mais próxima do original é que eles foram encontrados pelo pastor, entre aspas. Tem muitas controvérsias, mas eles foram encontrados pelo pastor e ele cuidou dos meninos. Acontece que na época a região era muito perigosa, era cheia de bandidos, ladrões e assim por diante. Então, vejam, eles cresceram nesse meio. Quando os dois fizeram 18 anos, eles fundaram a cidade deles. Rômulo fundou a cidade dele, que ele chamou de Roma. E Remo caçoava dele, caçoava do irmão, dizendo que aquela cidade não era nada, que onde já se viu, uma cidade pequena daquela, o muro não era nem muro, era uma muretinha. Ele perdeu a paciência, os dois brigaram e Rômulo matou Remo, no fim das contas. Bom, e aí surgiu então a língua latina. Por que língua latina? Porque se você tem um povo que mora na região do Lácio, que fala aquela língua passa a ser chamada língua do Lácio, língua latina. Então, nós descobrimos esses pontos. Surgiu ali no século VIII a.C. Há indícios que ela já tinha surgido muito antes. Mas o principal, que você pode ter certeza ali em questão de dados históricos, é século VIII a.C. Oitavo antes de Cristo, pelo menos, região do Lácio falada pelos romanos. E a língua latina, ela tem esse pormenor que ela foi fundada por um povo extremamente organizado. Eles eram um povo guerreiro, mas os romanos eram um povo extremamente organizado. Organizado em que sentido? Eles eram organizados no sentido prático, no sentido até um pouco pragmático. Vejam, há esse contraste entre cultura grega e cultura romana. A cultura grega, imaginem que... Vamos imaginar uma história, mais fácil de explicar as coisas por meio de histórias.
Imagine que um vendedor está oferecendo para um nobre um conjunto de louças. E essas louças, elas ficam 5 moedas por louça, mais caras se elas vierem com algum entalhe, algum desenho. O grego, se for um senhor rico grego, ele olha e fala assim: beleza, eu pago, vai ficar mais bonito. Se for um senhor romano, ele olha e fala assim: beleza, mas qual é a utilidade disso aí? Eu posso tirar qual proveito disso aí? Ah, nenhum, é só enfeite mesmo. Ah, então não quero. Romano é desse jeito, ele é prático. Não quero dizer que por ser prático não é simples, tá bem? Não quero dizer por isso. Eu falo aqui prático, mas se lembrem que a arquitetura romana, as vestes militares romanas, cultura romana foi sempre algo extremamente detalhista. E ao mesmo tempo não se esqueça que eles trouxeram isso da Grécia, tá bem? A língua romana, então, o latim, ele tem esse sentido, um sentido duro, rígido, os romanos, duro, rígido. Temos que lembrar, gente, que a língua, ela acarreta, ela traz as qualidades ou defeitos de quem a fala, do povo original. Então, o latim, ele é duro e rígido, assim como os romanos eram duros e rígidos. Ela é firme, ela é forte e ela é suave, ao mesmo tempo que os romanos eram firmes, fortes e ao mesmo tempo suaves. E ela é extremamente organizada em detalhes, da mesmíssima maneira que os romanos eram organizados em detalhes. Muito bem, eles herdaram toda essa cultura dos etruscos e dos gregos, são dois povos diferentes. Herdaram essa cultura desses dois povos. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: beleza, Roma era uma cidade boa, uma cidade grande, latim era falado lá no Império, mas como é que meio mundo passou a falar latim depois? Acontece o seguinte: você tem esse senso guerreiro dentro do romano. O lema de Roma, o lema do exército de Roma era: para a glória de Roma. Como é que eu glorifico o império? Ou ele cresce, ou fortalece. Os romanos faziam as duas coisas. Então, eles iam expandindo. Vejam, conquistaram os sabinos, conquistaram os cartaginenses, conquistaram os etruscos, conquistaram os gregos, conquistaram os espanhóis, conquistaram os lusitanos. Falando aqui um pouco dos nomes que eram da época. Conquistaram os gauleses, os bretões, parte do Egito. Então veja, conquistaram meio mundo mesmo. Se formos ver hoje o tamanho do Império Romano na extensão total dele foi de 5 milhões e meio, se não me engano, de quilômetros quadrados. Ah, é pouco. O Brasil, só o Brasil tem 8, quase 9. Tá bom, mas você tá lembrado que você tá há 2.000 anos atrás. A população da época não era nem perto a população atual. E a dificuldade de manter o Império desse organizado é extremamente gigante, né? Só tem esse detalhe pequenininho. E veja só, quando os romanos partem para a conquista da Espanha e de Portugal, na época os nomes eram Hispânica e Lusitânia, o próprio Júlio César disse que era extremamente difícil conquistar esses dois povos, porque eles eram valentes, furiosos, destemidos e espertos. Então veja que nossos ancestrais portugueses já davam trabalho para os romanos por conta da inteligência deles. Pegue esse bárbaro, furioso, destemido, mas inteligente. E quando ele passa a aprender latim, a inteligência aumenta ainda mais. Ele se torna um povo potencialmente perigoso em caso de guerra. Veja no exemplo de Napoleão. O único país do mundo que enganou Napoleão foi Portugal. Passou a perna em Napoleão. É algo admirável. Então vejam que desde cedo há um parentesco grande entre o latim e a língua portuguesa nesse ponto. Nós brincamos, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA. Mas de onde veio tudo isso? Veio daí.
dessas antigas tradições.